Imagine deitar-se para dormir e sentir aquele silêncio pesado, que não é paz, mas sim acusação. O corpo está cansado, os olhos ardem de tanto chorar, mas a mente não deixa descansar. É como se um filme sem fim fosse projetado dentro do cérebro, repetindo a mesma cena, o mesmo erro, a mesma palavra que você gostaria de apagar da história. A culpa não chega com barulho. Ela se infiltra em pensamentos silenciosos, no aperto do peito, no nó no estômago. Ela ativa a amígdala, a parte do cérebro responsável por identificar ameaças, fazendo com que o corpo viva em estado constante de alerta. Por isso, quem carrega culpas profundas muitas vezes sente insônia, ansiedade, até dores físicas. É como se o cérebro estivesse preso em um ciclo de punição invisível. A neurociência mostra que quando revivemos lembranças dolorosas, o cérebro não distingue memória de realidade. Ele libera cortisol, o hormônio do estresse, como se o perigo ainda estivesse acontecendo. Isso significa que cada vez que você revive a culpa, seu corpo paga o preço como se fosse a primeira vez. Mas aqui está a verdade mais surpreendente. O mesmo cérebro que registra a culpa é capaz de liberar a cura. A fé chama isso de perdão. A ciência chama de reorganização neural. Quando você escolhe perdoar ou pedir perdão, algo extraordinário acontece. O cérebro começa a liberar dopamina e serotonina, substâncias ligadas à paz, ao alívio e até à sensação de amor. Por isso, o perdão não é apenas um ato espiritual, é também uma chave biológica. E quando essa chave é girada, portas trancadas pela dor começam a se abrir. Ela tenta seguir o dia normalmente, vai ao trabalho, sorri para as pessoas, posta fotos nas redes sociais. Mas por dentro, algo a corrói. É como se houvesse uma ferida invisível aberta no coração que nunca cicatriza. A cada lembrança, a ferida sangra de novo. A culpa é uma das emoções mais destrutivas porque mistura lembrança e autopunição. É um eco que não se cala. O cérebro, nesse estado, funciona como um tribunal interno que nunca encerra o julgamento. A amígdala dispara sinais de perigo, o hipotálamo ativa o corpo inteiro para a defesa e o cortisol, o hormônio do estresse, circula como veneno silencioso. É por isso que a pessoa culpada vive em tensão. O coração acelera, o sono não vem, o corpo sente dores sem explicação. Neurocientistas chamam isso de ciclo de hiperativação emocional. O cérebro revive o erro repetidamente, como se ainda fosse possível mudar o passado. Mas a verdade cruel é que a culpa não muda o que aconteceu. Ela apenas mantém o sofrimento vivo. E aqui está algo profundo. A Bíblia descreve a culpa como um peso insuportável. O salmista Davi escreveu: "Enquanto calei os meus pecados, envelheci entre gemidos o dia todo." Salmo 32:3. A ciência confirma: viver preso à culpa literalmente envelhece o corpo e adoece a mente. Essa ferida invisível não se cura com distrações, nem com silêncios forçados. O cérebro continua gritando por solução, por um alívio que só pode vir quando o ciclo é quebrado. E a chave para quebrar esse ciclo não está em esquecer, mas em transformar. E essa transformação começa com o perdão. A culpa não fica apenas na mente, ela se espalha pelo corpo inteiro como uma corrente elétrica desregulada. Quando o cérebro interpreta um erro como uma ameaça constante, ele mantém a amígdala em estado de alerta máximo. É como se o cérebro estivesse sempre dizendo: você não está seguro, você falhou, algo ruim vai acontecer de novo. Esse alerta contínuo faz com que o hipotálamo ative o eixo do estresse, liberando cortisol e adrenalina em excesso. No curto prazo, essas substâncias servem para proteger. Mas quando o nível permanece alto, dia após dia, o corpo começa a pagar um preço altíssimo. O coração trabalha mais rápido, a pressão arterial se eleva,
o sistema imunológico enfraquece. É por isso que pessoas consumidas pela culpa podem adoecer com mais facilidade, sentir dores musculares, gastrite, enxaquecas e até desenvolver quadros de depressão. A neurociência chama isso de circuito de retroalimentação da culpa. Quanto mais você pensa no erro, mais o cérebro fortalece as conexões neurais ligadas ao sofrimento. É como se a mente criasse uma trilha de dor cada vez mais profunda, difícil de escapar. Mas o efeito não é só físico. A culpa também afeta o córtex pré-frontal, a região responsável por decisões, foco e autocontrole. Isso explica por que, sob o peso da culpa, é tão difícil se concentrar no presente ou planejar o futuro. A pessoa fica paralisada, presa em uma prisão invisível, construída dentro do próprio cérebro. E aqui está a verdade dura. A culpa prolongada é um veneno que intoxica tanto a mente quanto o corpo. Mas existe um antídoto, uma chave capaz de interromper esse circuito e restaurar o equilíbrio: o perdão. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras todos os dias. Cada palavra dita, cada erro cometido, cada silêncio pesado se transforma em mais peso. No começo, você até consegue andar, mas com o tempo, o corpo se curva, as forças se esgotam e a alma sente que não consegue mais seguir. Essa é a experiência de viver preso à culpa. Mas existe um convite, suave e ao mesmo tempo poderoso, que atravessa séculos. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. O perdão não é apenas uma ideia religiosa, é uma promessa de libertação. É a chave que alivia a mente, cura o coração e reprograma o cérebro. A ciência confirma: quando uma pessoa decide perdoar, áreas do cérebro ligadas à dor emocional começam a desativar e regiões associadas à empatia e ao alívio são ativadas. É como se o cérebro entendesse que finalmente pode descansar. O corpo responde liberando serotonina e dopamina, gerando paz e até sensação de recompensa. O perdão não significa ignorar o que aconteceu, nem fingir que não doeu. Pelo contrário, significa olhar para a ferida, reconhecer a dor, mas escolher não viver mais aprisionado a ela. É um ato de coragem que liberta não só quem perdoa, mas também quem carrega a necessidade de ser perdoado. Neste momento, talvez você esteja lembrando de alguém ou até de si mesmo. A culpa pode ter construído muros altos, mas o perdão constrói pontes. E cada ponte aberta é também uma nova rede criada no seu cérebro, conectando você à vida, ao futuro e ao propósito de Deus. O que a fé chama de milagre, a ciência chama de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões e transformar padrões antigos. E quando o assunto é perdão, essa transformação é profunda. Pesquisas em neurociência mostram que, ao perdoar, o cérebro reduz a atividade da amígdala, aquela região que dispara sinais de ameaça e mantém o corpo em alerta. Ao mesmo tempo, áreas ligadas ao córtex pré-frontal, responsáveis por decisões conscientes e empatia, ficam mais ativas. É como se o cérebro trocasse o modo sobrevivência pelo modo restauração. Mas não para por aí. O perdão ativa a liberação de substâncias químicas poderosas, serotonina, que regula o humor e traz sensação de paz. Dopamina, associada ao prazer e à motivação, como uma recompensa interna. Ocitocina, o chamado hormônio do amor, que fortalece vínculos e aumenta a sensação de confiança. Essas mudanças químicas não são pequenas. Elas impactam o sistema imunológico, fortalecem o coração e até reduzem dores físicas. O cérebro, antes consumido pelo ciclo da culpa, passa a experimentar novas trilhas neurais de esperança, descanso e reconciliação.
É por isso que muitas pessoas relatam sentir um peso saindo dos ombros após perdoar ou serem perdoadas. Não é apenas emoção, é o corpo inteiro respondendo a essa decisão. A Bíblia já antecipava essa verdade quando dizia: a alegria do coração é remédio eficaz, mas o espírito deprimido resseca os ossos. Provérbios 17, 22. Hoje a ciência confirma: a reconciliação é terapêutica, espiritual e biológica. Perdoar é mais do que um gesto moral. É literalmente reprogramar seu cérebro para a liberdade. João vivia com um peso invisível sobre os ombros. Anos atrás, uma briga com seu melhor amigo terminou com palavras duras e um silêncio que se prolongou por meses. Cada vez que lembrava do episódio, seu peito doía, o sono desaparecia e a culpa o consumia. Ele se sentia preso, como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras, cada uma representando arrependimento e ressentimento. O cérebro de João estava em alerta constante. A amígdala reagia a cada lembrança dolorosa, liberando cortisol, e o hipotálamo mantinha o corpo em estado de tensão. A culpa não era apenas emocional, era física. Ele se sentia cansado, irritado e emocionalmente exausto. Um dia, João decidiu enfrentar a dor. Sentou-se e escreveu uma carta para o amigo, expressando arrependimento e pedindo perdão. Ele também se permitiu perdoar a si mesmo por sua parte na briga. O gesto parecia simples, mas no cérebro era revolucionário. Pesquisas mostram que quando alguém perdoa ou é perdoado, há aumento da atividade em áreas associadas à empatia e à tomada de decisão, enquanto a amígdala relaxa. João sentiu isso imediatamente. Uma leveza no peito, uma clareza mental que não sentia há anos. A dopamina e a serotonina começaram a atuar, trazendo sensação de alívio e até alegria. Dias depois, ele encontrou o amigo e conversaram pela primeira vez desde a briga. A tensão que pairava sobre eles havia diminuído. A reconciliação não apenas restaurou a amizade, restaurou a química do cérebro de João, reorganizou suas emoções e trouxe uma paz que ele julgava impossível. Essa história mostra que o perdão é mais que um gesto nobre e é um ato de coragem que transforma o cérebro, o corpo e a alma. Muitas vezes, a culpa mais pesada não vem de outros, mas de nós mesmos. O que você fez, deixou de fazer ou como reagiu a certas situações pode se transformar em uma prisão invisível. Perdoar os outros é difícil, mas perdoar a si mesmo pode parecer quase impossível. A neurociência explica por que isso é tão desafiador. Quando a pessoa se critica internamente, o córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole e reflexão, mantém a mente presa em padrões negativos, enquanto a amígdala continua disparando sinais de ameaça e estresse. O corpo responde com tensão muscular, aumento da pressão e ansiedade constante. Mas a autocompaixão é uma ferramenta poderosa de cura. Estudos mostram que praticar o perdão a si mesmo ativa circuitos neurais associados à empatia e à regulação emocional, exatamente como ocorre quando perdoamos alguém. É como criar uma nova trilha no cérebro, onde em vez de se punir, você aprende a se acolher e a transformar a dor em aprendizado. Biblicamente, o perdão a si mesmo está conectado à aceitação da graça divina. Romanos 8:1 nos lembra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entender que somos amados e aceitos, mesmo com erros, permite ao cérebro relaxar e ao coração sentir paz. Quando você se perdoa, não é fraqueza, é libertação. É permitir que seu cérebro libere serotonina e dopamina, diminuindo a ansiedade e fortalecendo o bem-estar. É um processo de reconciliação interna, tão transformador quanto pedir perdão a outro. A chave está em decidir, carregar a culpa ou liberar a si mesmo. Cada escolha muda não apenas sua mente,
mas também a química do seu corpo e a história que você escreve para a sua própria vida. Nem sempre perdoar é simples. Às vezes, a dor é profunda demais, a injustiça parece irreparável e a mente cria barreiras quase intransponíveis. O cérebro, nesse estado, mantém padrões de autoproteção. A amígdala continua hiperativa, a atenção fica focada na ameaça passada e o córtex pré-frontal luta para encontrar equilíbrio entre a raiva e a razão. É comum sentir resistência. Ele não merece meu perdão, ou eu jamais esquecerei. Esses pensamentos reforçam circuitos de ressentimento, mantendo o corpo e a mente presos à dor. Quanto mais a pessoa resiste, mais o cérebro se mantém em estado de alerta, liberando hormônios do estresse e consolidando memórias dolorosas. Mas a fé oferece um caminho diferente. A Bíblia nos lembra que o perdão não é apenas um gesto humano. É também uma decisão espiritual que abre espaço para a cura. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Quando a fé entra em cena, ela funciona como um modulador emocional, ajudando o cérebro a reduzir a ativação da amígdala e facilitando novas conexões neurais de empatia e compaixão. Praticar oração, meditação guiada ou reflexão sobre textos sagrados ativa regiões do cérebro ligadas à autorregulação emocional e à sensação de paz. Mesmo que a dor não desapareça imediatamente, o ato de buscar o perdão por outro ou por si mesmo inicia a transformação química e emocional no cérebro. O desafio do perdão mostra que a liberdade não é instantânea, mas possível. Cada passo, cada decisão de liberar ressentimentos é como abrir pequenas portas em um cérebro que antes estava preso à culpa e à raiva. E cada porta aberta aproxima a pessoa da paz que ela tanto busca. A reconciliação vai além de palavras trocadas ou gestos superficiais. É um processo profundo que transforma o cérebro, o coração e a alma. Quando uma pessoa escolhe se reconciliar, seja perdoando, pedindo perdão ou se aceitando, ela ativa mecanismos neurobiológicos de cura. Neurocientistas descobriram que o ato de reconciliar reduz a ativação da amígdala e fortalece conexões no córtex pré-frontal, responsável por autocontrole, empatia e tomada de decisões conscientes. Em outras palavras, o cérebro deixa de reagir à ameaça e passa a criar caminhos de paz e equilíbrio emocional. O corpo sente, a pressão arterial diminui, os músculos relaxam, o coração bate com menos tensão e a química cerebral libera dopamina, serotonina e ocitocina, trazendo alívio e bem-estar. A fé nesse processo amplifica a transformação. Quando buscamos reconciliação, inspirados por princípios espirituais, como o amor ao próximo ou a graça divina, entramos em um estado de receptividade que potencializa as mudanças químicas no cérebro. A reconciliação deixa de ser apenas um ato psicológico e se torna um ato de transformação espiritual. Biblicamente, a reconciliação é vista como caminho para a paz e a libertação. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. A ciência confirma que a paz, quando cultivada, modifica a estrutura do cérebro e fortalece o corpo. Assim, a reconciliação não é apenas boa intenção, é ciência aplicada à vida, fé aplicada à mente. É a ponte entre o que sentimos e o que somos capazes de transformar. Cada gesto de reconciliação é uma nova rede de neurônios, criando caminhos de cura, liberdade e esperança. Agora imagine-se sem aquele peso invisível que você carregou por tanto tempo, sem a culpa corroendo suas noites, sem o aperto constante no peito. Imagine a leveza de um cérebro que finalmente descansa, de um corpo que responde com alívio e de uma alma que encontra paz. Isso não é fantasia, é neurociência e fé trabalhando juntas.
Quando você escolhe perdoar ou pedir perdão, não é apenas um ato moral. É uma decisão que muda sua química cerebral, fortalece seu coração e reorganiza suas emoções. Cada substância liberada, dopamina, serotonina, ocitocina, é como um abraço do próprio universo dizendo: você pode recomeçar. E se ainda houver resistência, lembre-se, a reconciliação não precisa ser perfeita. Não é sobre esquecer ou fingir que nada aconteceu. É sobre quebrar o ciclo da culpa, abrir espaço para a cura e permitir que a vida flua novamente. É sobre se libertar, mesmo que aos poucos, e experimentar a paz que Deus planejou para você. Hoje, você tem uma escolha: continuar carregando o peso do passado ou dar o primeiro passo para a liberdade. Pode ser um telefonema, uma mensagem, uma oração sincera ou apenas um momento de autocompaixão. Cada gesto de perdão é uma ponte entre a dor e a liberdade, entre a culpa e a paz. Seu cérebro foi criado para a paz, não para a prisão da culpa. Seu corpo foi feito para sentir alívio, não tensão constante. E sua alma foi projetada para viver a plenitude da reconciliação. Então hoje, faça o movimento que seu cérebro e seu coração precisam. Perdoe, peça perdão, reconcilie-se, sinta a transformação acontecendo, porque a liberdade começa no momento em que você decide soltar.